relevo do Brasil possui uma estrutura geológica antiga, datada da era arqueozoica e do período proterozoico. A imagem a seguir, temos uma foto que mostra uma unidade de relevo relativamente plana, na qual alguns agentes modificadores, como a erosão fluvial, ou seja, a ação de um curso de um rio, modificou bastante a característica do relevo. Observe que essas curvas acentuadas aos meandros dão diferentes contornos ao aspecto desse território. Vale ressaltar que os processos modeladores das formas atuais são recentes, conforme falamos anteriormente. A seguir, veremos as classificações do relevo brasileiro de acordo com a análise de 3 importantes geógrafos brasileiros. A foto a seguir é da Chapada Diamantina, estado da Bahia. Bom, pessoal, a primeira classificação do relevo do Brasil foi feita por Haroldo de Azevedo na década de 1940. O professor Haroldo ele teve como base naquela época os critérios altimétricos, tendo em vista que a tecnologia acessível era bastante limitada. Por conta disso, ele analisou apenas 2 unidades básicas do relevo, que são os planaltos e as planícies. Planaltos ele classificou na ocasião que eram terrenos levemente acidentados com mais de 200 metros de altitude, enquanto as planícies eram superfícies planas que tinham altitudes inferiores a 200 metros. Esse mapa mostra as diferentes classificações do relevo. Podem perceber que a predominância do relevo do Brasil era de planaltos. A segunda classificação é do professor Assis Absaber, que foi, aliás, discípulo de Haroldo de Azevedo. Porém, sua classificação se deu na década de 1970, onde foi publicada uma nova classificação do relevo, porém tendo base os critérios geomorfológicos, ou seja, a modificação da crosta terrestre, os aspectos climáticos, a hidrografia ou conjunto de rios de uma região e a pedologia, que trata do estudo do solo. Para Absaber, o país se dividia em 10 compartimentos, sendo 7 deles planaltos e 3 deles eram planícies, conforme o mapa a seguir. Reparem que as características planálticas são mantidas, com destaque o planalto brasileiro, conforme vemos no mapa. A terceira classificação foi do professor Girondir Ross, já no final dos anos de 1980, porém, ele vai ter como base principalmente os levantamentos do projeto Radam Brasil. Esse projeto consistia em uma série de fotografias retiradas em um voo panorâmico pelo território brasileiro. O professor Jurandir Ross ele leva em consideração os critérios morfoclimáticos, morfoestruturais e morfoesculturais. De acordo com esses critérios utilizados, Jurandir Ross vai classificar o relevo em 3 níveis, considerando a altimetria da superfície. Ele vai classificar planaltos como superfícies acima de 300 metros, que sofrem um desgaste erosivo, contendo formas de relevo irregulares, tais como morros, serras ou chapadas. As planícies, trata-se de uma superfície plana com uma altitude inferior a 100 metros e são formadas pelo acúmulo de sedimentos marinhos, fluviais ou lacustres. Já as depressões são áreas rebaixadas pela erosão que circundam as bordas de bacias sedimentares, estando elas entre 100 e 500 metros de altitude, sendo a parte mais plana, mais do que um planalto, e mais rebaixada do que áreas do seu entorno, além de sofrer, evidentemente, um desgaste erosivo e apresentar elevações residuais. A seguir, temos um mapa com as 28 classificações dessas unidades morfoestruturais no Brasil, conforme podemos observar. Esse tipo de classificação é a mais complexa por conta das diferentes características e complexidades do nosso relevo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até lá.